Filho e filha de Deus, bem-vindo à segunda aula desse módulo 5, que estamos tendo um contato direto com as pregações. E, como sempre, vamos para uma citação. Citação de um autor desconhecido que diz que a melhor maneira de desperdiçar seu púlpito é pregar seus próprios pensamentos em lugar dos pensamentos de Deus. Frase forte, né? Sobre o sermão temático, vamos para as características dele. O sermão temático é aquele em que as ideias principais ou argumentações se prendem de um tema e não apenas de um texto. Isso permite ao pregador fazer uso de vários textos bíblicos relacionados àquele tema que ele está desenvolvendo. Quando um texto é usado, não é necessário ser usado novamente, pois existem vários outros textos que também podem ser usados para enriquecer esse sermão. Esse tipo de sermão é o mais usado por vários motivos, dentre eles por ser o mais fácil de ser dividido e também de ser preparado. Assim, os pregadores que estão iniciando se sentem mais à vontade para usá-lo. Em geral, você escolhe um tema e procura em qualquer parte da Bíblia passagens que apoiem o tema escolhido. Ele é apropriado para evangelização, o ensino de doutrinas e o estudo bíblico também. Essas são as características de um sermão temático. Agora vamos ver o exemplo de um sermão temático. Olha só, o tema desse sermão temático que está aparecendo na tela é paz. E o título, a paz que só Jesus pode dar. Perceba que tem uma diferença entre tema e título. O tema é o algo geral, é o assunto que você vai falar. E o título é algo mais específico. O tema é a paz e o título é a paz que só Jesus pode dar. Veja aí também que esse sermão ele está dividido em 4 partes. E veja que para cada parte não é só uma passagem da Bíblia, ou só um texto bíblico que ele está referenciado. Aqui a gente está usando 4 passagens, uma do Evangelho de Lucas e 3 do Evangelho de João. Então, vão ser 4 vezes, no mínimo, que a Bíblia vai ser aberta nesse tipo de sermão. Então, com o título que a gente viu, a paz que só Jesus pode dar, primeiro tópico, a paz que só Jesus pode dar ilumina nosso caminho. Onde é que está a passagem? Lucas 1:79. Aí você abre a passagem, lê o verso e discorre sobre a paz que só Jesus pode dar, que ela ilumina o nosso caminho. Segunda parte do desenvolvimento desse sermão temático. João 14:27. A paz que só Jesus pode dar, ela liberta a nossa mente de pensamento perturbador. João 20:19-20. A paz que só Jesus pode dar retira sentimento de medo. E a paz que só Jesus pode dar, João 3:16, ela salva. Veja que maravilha, um sermão temático que vai falar sobre a paz, cujo título é a paz que só Jesus pode dar. Vão ser abertos 4 vezes a Bíblia nessas seguintes passagens. Nesse exemplo, temos apenas as ideias principais do corpo do desenvolvimento. O restante do sermão deve ser desenvolvido por você. Qual é o restante do sermão? Lembra naquela aula lá atrás, que a gente teve uma aula sobre a estrutura do sermão? Introdução, você já deve saber montar, já deve estar praticando. Esse é o desenvolvimento. E a conclusão tem na aula anterior a essa. E posteriormente nós vamos estar vendo sobre o apelo, tá ok? Então, antes de montar uma pregação temática passo a passo, o que iremos fazer nas próximas aulas, veja os pontos fortes e os pontos frágeis dela. Os pontos fortes do sermão temático. O pregador pode abordar qualquer assunto que achar necessário. Ele pode observar as necessidades de sua igreja e desenvolver um sermão que vai de encontro
a essas necessidades, reunindo assim vários textos bíblicos que retratem essa necessidade. Segundo, favorece a unidade. Depois de escolher um tema em que você se identifique, domine ou que seja fácil de pesquisar e estudar, você pode se manter fiel aos seus objetivos, organizando os argumentos para chegar ao fim desejado. Terceiro ponto forte, é uma pregação bem fácil. É por isso que é o mais escolhido por aqueles que estão iniciando e também por aqueles que não têm formação teológica. Para aqueles que recebem um convite de última hora e não têm pregação no estoque, esse tipo de pregação também é o mais usado, pois em pouco tempo ele fica pronto. Quarto, uso de temas atuais e com títulos atraentes. Atualidade e foco na variedade são características vistas com frequência nos sermões temáticos. Essas características aparecem mais em sermões temáticos do que nos outros, os expositivos e os textuais. Vamos agora nos pontos frágeis do sermão temático. Primeiro, manipulação. O pregador pode manipular a Bíblia, adicionando ou descartando textos como lhe convém. Então, como usar a Bíblia no sermão, a gente viu a maneira correta de procurar versículos sobre o tema. Segundo ponto fraco, artificialismo. Dependendo do pregador, não são todos, a pregação temática pode se tornar bastante artificial, podendo se transformar em uma palestra ou um discurso religioso. Terceiro, sensacionalismo. Se o pregador for um bom comunicador também, pode correr o risco de passar dos limites ao contar uma história ou ilustração e levar as pessoas apenas a uma sensação. E quando isso acontece, mesmo que elas aceitem seu apelo no final, farão isso apenas com a emoção, deixando de lado a razão. Os efeitos desse sensacionalismo irão passar rapidamente. Por isso, o equilíbrio necessário entre emoção e razão. Então, essa foi a pregação temática e no próximo módulo nós vamos montar uma pregação temática passo a passo, tá ok? Então vamos para o outro tipo de pregação.